Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindas ao meu canal onde a gente faz muito patchwork. A Páscoa está chegando e essa aula é dedicada a ela. Nós vamos fazer esse mimo, ó, um saquinho com orelhas de coelho para você colocar os chocolates e presentear aquele alguém especial com mais um carinho. Eu espero que vocês gostem da aula. Deixe um like no vídeo se gostou. Deixe nos comentários o que achou e o que mais gostaria de aprender. Compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma aula. Eu fiz vários saquinhos. Todos os meus já estão prontos para presentear. Só faltam os chocolates. Esses são os cortes que a gente precisa para preparar o nosso saquinho de coelho para Páscoa. 2 cortes iguais para a parte do corpo do saquinho e um corte para as orelhas do coelho, mais o molde. Eu desenhei esse molde em um retângulo de 14 centímetros e meio por 5 e arredondei as pontas fazendo um bico no centro. Nós vamos dobrar esse tecido ao meio, direito com direito, e riscar o molde aqui das 2 orelhas. Vamos passar uma costura exatamente em cima da linha, deixando essa abertura desse pedaço aqui do molde sem costurar. É legal dar um retrocesso no começo e no final para ele não abrir na hora de virar. Agora que já tá tudo costurado, pode cortar com uma tesoura de picote para impedir que desfie. Separadas as orelhas, a gente vai desvirar, e aqui é legal ir com calma e fazer um bico bem bonito na ponta dela. Pode usar um lápis, uma tesoura ou um hashi para isso. Passar para assentar as costuras bem bonitas e pespontar essa orelha. É legal colocar uma cor que combine com a orelha, mas que também tenha um pouco de destaque. Nós vamos pegar agora as 2 partes do corpo do saco e fazer marcações nelas. Nós vamos marcar a 1 centímetro da borda e a 3 centímetros da borda. E em uma delas, que vai ser a parte da frente, nós vamos fazer uma linha nos 5 centímetros. Vou pro ferro e vou vincar essa dobra. Primeiro a de 1 centímetro, depois a de 3. E a mesma coisa aqui. Primeiro a de 1 centímetro, depois a de 3. Os 2 vincados, eu vou abrir novamente. Vou reservar esse que só tem as 2 marcas e vou trabalhar na parte da frente que tem as 3 marcas. Nós vamos achar o meio. E nesse espaço da terceira marca, então, a gente tem 1, 3 e 5. Nesse espaço aqui, nós vamos fazer uma casa de botão. Então, eu vou marcar aqui pelo avesso, que é onde eu estou enxergando as minhas marcações, mas a gente vai fazer pelo direito. Marquei o meio, onde começa o meu intervalo e onde termina o meu intervalo. Viro do lado direito, vou marcar essa linha do centro. Já posso tirar o alfinete para não me atrapalhar, o do meio. E vou marcar um pouco para cima da marca onde eu quero essa minha casa de botão. Menos que meio centímetro. Para fazer essa casa de botão, eu peguei um botão de qualquer cor de 1 centímetro de diâmetro, para ele poder encaixar aqui.
Então, esse botão aqui nós não vamos usar no saquinho. Pode ser de qualquer cor, de qualquer tamanho, de qualquer formato. O importante é que ele seja de 1 centímetro de diâmetro. Para fazer essa casa aqui, nós vamos usar esse calcador de casa de botão e colocar o nosso botão de 1 centímetro de diâmetro aqui na medida, para ela poder fazer a casa do tamanho que nós precisamos. Com a casa de botão feita, nós vamos abrir essa casa com o desfazedor. Coloca um alfinete no final para ele dar uma parada e você não continuar cortando o seu tecido. Então, só cortar aqui embaixo, dentro da costura, e a gente tem a casa de botão já aberta. Isso aqui vai ser onde nós vamos passar depois a fita do saco. Vamos pegar a outra parte que a gente não fez a casa de botão, colocar direito com direito. Eu quero fazer o fundo arredondado. Então, o fundo é o lado oposto da casa de botão. A casa de botão tá aqui, nós vamos fazer o arredondado aqui nesse lado oposto. Pega qualquer coisa que você tenha redonda, faz uma marcação. E agora nós vamos costurar essa lateral, o fundo e essa lateral, deixando a boca aberta. É legal de dar um retrocesso no começo e no final, e nós vamos usar essa marcação para fazer a costura pé de máquina aqui para dentro. Com essa costura feita, a gente já pode refilar o excesso também com a tesoura de picote, para evitar que desfie. Agora, nós vamos voltar a dobrar aqueles vincos que nós tínhamos feito. Por isso que é importante vincar bem com ferro antes, para ele dobrar fácil aqui. E encaixar as nossas orelhas, que já estão passadas e pespontadas. Nós vamos encaixar a orelha na parte de trás. Então, aqui que tem a casa do botão é a parte da frente, não é nesse lado. É na parte de trás, do outro lado, onde não tem a casa de botão. E vamos colocar as orelhas por dentro dessa dobra, chegando na dobra. Uma do lado da outra. Com as orelhas posicionadas, nós vamos passar uma costura aqui, na beirada dessa dobra, para que a gente faça o canal da fita e prenda essas orelhas. Porém, essa costura é mais fácil se a gente passar com ele do direito. Então, cuidado com os alfinetes. Desvira o saquinho. Coloca as orelhas lá para dentro. Os alfinetes também. Ele vai ficar dessa maneira. E nós vamos entrar com ele na máquina assim, passando uma costura aqui na beirada. É legal colocar uma cor de linha que combine tanto com o externo quanto com o interno.
Passei a costura por toda a volta, agora a gente tem o canal. Vou tirar as orelhas de dentro, arrumar o saquinho. E agora tá faltando a gente colocar a fita. Aqui você pode passar a fita que você preferir. Pode ser essa aqui mais larga, de 1,5 cm, ou pode ser essa de 0,5 cm. Entre 0,5 cm e 1,5 cm, qualquer uma encaixa no espaço. Passa com um alfinete, entrando pela abertura da casa do botão e fazendo toda a volta. Temos as duas pontas, vê quanto você prefere para dar o laço. Imaginando que o saquinho tá cheio de chocolate. E aí é só colocar os chocolates, dar um laço bem bonito e presentear as pessoas com muito carinho. Aqui eu acho que uns 60 centímetros de fita é suficiente para dar um laço bem bonito. Se você preferir mais ou menos, aí é só medir no seu saquinho. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.